O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a sua justiça. Julga-me conforme a minha integridade. Esse texto está em Salmos capítulo 7, versículo 8. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia meditando e refletindo na palavra do Senhor. E no final estaremos orando juntos. E fique à vontade para deixar nos comentários os seus pedidos de oração. Dessa forma, mais pessoas estarão orando por você. Aqui nesse texto, no versículo 8 do capítulo 7 de Salmos, está dizendo que o Senhor, o nosso Deus, Ele é quem julga os povos, ou seja, Ele é o nosso juiz. Ele é quem determina, é quem decide e quem define quem é condenado e quem é absolvido. Ele é quem decide e dá a palavra final sobre o destino de cada pessoa. É claro que o destino de cada pessoa é segundo as suas obras. O motivo de eu estar trazendo esse versículo para a nossa reflexão é porque às vezes nós passamos por problemas, por ataques nos nossos pensamentos, conflitos nos nossos pensamentos. Alguma vez você já teve aqueles pensamentos te acusando, te condenando, dizendo que você não merece, dizendo que você não deve continuar, dizendo que isso não está bom, dizendo que as pessoas não vão gostar e até mesmo que Deus não está aprovando o que você está fazendo? Acredito que todas as pessoas passam por esses problemas. No nosso interior, nós temos algo misterioso. Parece que temos duas pessoas dentro de nós, uma conversando com a outra, uma dando uma opinião positiva sobre um assunto e outra dando uma opinião negativa sobre esse mesmo assunto, uma opinião contrária. E quando nós cometemos erros, falhamos nos nossos objetivos, quando nós temos metas, propósitos e não conseguimos alcançá-los. E quanto à palavra de Deus, nós sabemos muito bem aquilo que é certo e aquilo que é errado, mas infelizmente por causa do pecado não conseguimos ser perfeitos aos olhos humanos. E quando nós erramos, esses pensamentos entram em ação. E na maioria das vezes prevalecem os pensamentos negativos, aqueles que querem nos derrubar, nos destruir, nos jogar para baixo, nos condenar. Eu quero que você preste muita atenção nos pensamentos que fluem na sua mente. Na palavra de Deus diz, lá no livro de Jeremias, que os pensamentos de Deus sobre nós são pensamentos bons, pensamentos positivos. Os planos que Deus tem para nós são planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. Ou seja, nós esperamos coisas boas, positivas, paz, alegria, prosperidade e não fracasso, insucesso, derrota e condenação. Estamos vendo aqui mais um motivo da importância de lermos diariamente a palavra de Deus. E aqui eu já te deixo uma dica de ouro. Não dê ouvidos às vozes negativas do seu pensamento. Dê ouvidos à voz de Deus. Deus, ele nos fala também nos pensamentos, mas a forma mais garantida de você guiar a sua vida e até mesmo analisar se esses pensamentos que fluem na sua mente, se eles são de Deus, se são de você mesmo, ou se são do inimigo tentando soprar na sua mente, você tem que comparar com a Bíblia Sagrada. Dessa forma você vai discernir que voz é essa. Assim como a palavra de Deus nos diz que nós devemos
discernir os espíritos. Assim também nós precisamos discernir os pensamentos que fluem na nossa mente. Se você der voz, ou melhor, se você der atenção e obedecer a todos os pensamentos negativos que fluem na sua mente, você não vai fazer nada. Nada na sua vida vai dar certo. Nada terá sucesso em sua vida, porque essas vozes negativas querem nos destruir, querem acabar com a nossa vida. Essas vozes não querem que os planos de Deus se cumprem em nossas vidas. E por que eu escolhi esse versículo de número 8 no capítulo 7 de Salmos para falar sobre esse assunto? Porque esse versículo diz que o Senhor é quem nos julga, Ele é quem julga os povos. E muitas das vezes nós erramos, cometemos erros e queremos julgar a nós mesmos. Nos colocamos na posição de juiz, porque um juiz, ele analisa um caso, uma situação de uma determinada pessoa ou de pessoas. E ele, após analisar todos os acontecimentos, todos os fatos, ouvir o réu, ouvir o acusador, ouvir as testemunhas e analisar as provas, o juiz, no final, ele tem a autoridade e a função de decidir o destino de cada um. E essa decisão nós chamamos de julgamento. E dentro do julgamento nós temos a condenação ou a absolvição. Então, nós precisamos entender, e conforme a própria Bíblia diz, que nós não somos juízes. Deus é o nosso juiz. É Ele quem nos julga. Nós vemos aqui que o salmista escreveu: o Senhor é quem julga os povos. E ele continua dizendo: Senhor, conforme, ou melhor, aqui está escrito: julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. O salmista, ele tinha muita intimidade com Deus. Ele tinha um verdadeiro conhecimento de Deus e da lei de Deus. Então ele sabia que Deus era juiz. Ele sabia que a decisão de Deus seria a melhor de todas, melhor do que a sua própria decisão, melhor do que a decisão dos homens sobre sua própria vida. Eu me lembro agora de Romanos capítulo 12, lá no início, no versículo 1 e no versículo 2, acho que está no versículo 2, vai estar falando que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O juízo de Deus é perfeito. Os homens falham nas suas decisões, porém Deus não falha. Ele é perfeito. O próprio salmista, no caso de Davi, ele cometeu vários pecados. E aquele pecado que nós conhecemos, do mais grave de todos os outros que ele já cometeu, no qual ele desejou a mulher de um soldado do seu exército, teve relações com ela, ficou sabendo que essa mulher engravidou, tentou forjar, disfarçar a situação para o marido dela, Urias, achar que o filho era dele, mas viu que não dava certo, então mandou o seu general colocar aquele soldado em uma posição de batalha aonde ele morreria. Em outras palavras, ele matou aquele homem, depois tomou aquela mulher para si. Isso é um pecado muito grave, muito grave. Mas a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, independente da raça humana estar contaminada pelo pecado que entrou na humanidade ali no Jardim do Éden através de Adão, independente dessas coisas, Davi, ele conhecia a Deus. Por isso, ele se entregou ao reto e justo juiz, ao perfeito juiz, que julga com sabedoria, com amor, com honestidade, com misericórdia. Davi, ele se rendeu a Deus. Ele sofreu as consequências, sim, mas ele foi absolvido por Deus, porque ele verdadeiramente amava a Deus. O fato de nós termos um coração segundo o coração de Deus, conforme Davi tinha, não nos isenta de cometer pecados, mas nós devemos seguir o exemplo de Davi. Quando nós cometemos erros, não devemos julgar a nós mesmos. Antes,
devemos nos entregar a Deus, confessar as nossas falhas, os nossos pecados para Deus, para que Ele venha nos julgar, nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Eu me lembro aqui de 2 exemplos de pessoas que fizeram o contrário de Davi. Davi conhecia Deus, tinha intimidade com Deus, relacionamento com Deus, ele conhecia a lei de Deus e o seu coração de fato era um coração segundo o coração de Deus. E quando ele errava, quando ele pecava, ele se dirigia a Deus, pedia e implorava por misericórdia. Inclusive está registrado no livro de Salmos que ele disse: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Agora, quanto ao primeiro rei de Israel, Saul. Saul, ele não tinha um coração segundo o coração de Deus. E nós vemos ali na Bíblia Sagrada que ele tirou a sua própria vida. Ou seja, ele agiu como juiz de si próprio. Um outro exemplo que todos nós conhecemos foi o traidor do Senhor Jesus Cristo, Judas. Judas, ele sentiu remorso no coração. Na Bíblia diz que quando ele viu que matou um homem inocente, ele vendeu um homem inocente, ele se arrependeu. Bom, não um verdadeiro arrependimento, sentiu ali um remorso, pegou aquelas 30 moedas, levou para os sacerdotes no templo e lançou aquela moeda ali e disse: pequei contra sangue inocente. E ele saiu dali e foi tirar a sua própria vida. E é o que a Bíblia relata. Judas se suicidou, ou seja, ele não confiou em Deus. Ele não tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele conhecia a lei, ele conhecia a palavra, ele teve contato com o Senhor Jesus em pessoa, ele presenciou milagres sobrenaturais que fizeram com que muitas pessoas crescem no Senhor Jesus como Messias, porém o seu próprio coração não era convertido, não era transformado, não era um coração segundo o coração de Deus, mas isso não o impedia de se entregar ao reto e justo juiz, algo que ele não fez. Ele usurpou a posição de Deus em sua vida. Deus é o juiz dele, mas naquele momento, enquanto ele ainda estava vivo, ele tomou a posição de juiz. Ele analisou os seus erros, ele analisou a sua própria causa, fez o seu próprio julgamento, ele deu a sua própria sentença para si próprio e foi lá e tirou a sua própria vida. Você precisa saber que nós não podemos fazer isso. Não devemos jamais fazer isso. Eu já vi pessoas que pararam de frequentar a igreja porque cometeram pecado. Não devemos fazer isso. Quando você comete um pecado, aí é que você deve sim buscar mais ainda a face de Deus. Na Bíblia Sagrada está escrito que Jesus falou: eu vim para os doentes. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, para os pecadores. Portanto, lembre-se disso, não se esqueça disso. Se você está tendo problema de pensamentos de acusação, ou até mesmo tem pessoas te acusando, pessoas te condenando, te julgando, independente se você estava certo ou não em alguma situação, lembre-se que Jesus morreu por você. Na palavra de Deus está escrito na primeira carta de João, ali no capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O apóstolo Paulo também escreveu em Romanos, capítulo 8, versículo 1, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí alguém pode talvez falar assim, mas estar em Cristo Jesus é viver sem pecado, é andar em santidade. Sim, andar em Cristo Jesus é viver em obediência, viver sem pecado, andar em santidade. Mas o ser humano que vive em obediência, vive sem pecado e vive na santidade, enquanto ele está vivo como ser humano, ele ainda é pecador. Portanto, a qualquer momento ele pode tropeçar, vacilar e cair. Nós não somos perfeitos nesse sentido de sermos pecadores, não cometermos pecado.
quando a Bíblia fala que nós não somos pecadores, é porque o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado por nós, ele nos purificou dos nossos pecados. Então Deus nos vê como pessoas não pecadoras, mas ele sabe que nós pecamos nesse estado de condição humana. Na Bíblia Sagrada, aquele que é chamado de pecador é aquela pessoa que não crê no Senhor Jesus, vive na prática do pecado, permanece, tem prazer na prática do pecado e não se arrepende, não renuncia a si própria para fazer a vontade de Deus, para viver a vontade de Deus. Então, se você é uma pessoa que crê no Evangelho, crê no Senhor Jesus Cristo, crê em Deus, se esforça para agradar a Deus, não se preocupe. Quando você pecar, peça perdão a Deus. Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. E não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Se você crê em Deus, crê no Evangelho, crê no Senhor Jesus, ainda que é um pecador porque está habitando em um corpo de carne, você não está condenado. Jesus Cristo já te absolveu, ele já te livrou da condenação do pecado, da condenação da morte. Portanto, não seja seu próprio juiz. Entregue-se ao verdadeiro, justo e perfeito juiz, porque ele sabe o que é melhor para você. Ele julga de maneira reta e perfeita e sem falhas. Se você está entendendo essa mensagem e percebeu que ela traz edificação para a sua vida, eu te peço que você deixe aí o seu like e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também que estejam precisando sejam edificadas. Quem sabe você não conhece alguém que está desviado da presença do Senhor por causa de algum pecado ou por causa de alguma acusação. Mande essa mensagem, envie esse vídeo para alguém. Quem sabe o Espírito Santo não vai trabalhar, restaurar a vida dessa pessoa através dessa mensagem. Então eu espero que essa mensagem venha trazer edificação sobre a sua vida e espere aí que nós ainda vamos orar juntos. Fique à vontade aí para deixar os seus pedidos de oração nos comentários para que mais pessoas estejam orando por você. Então feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te glorificamos e te agradecemos, Pai, por mais um dia meditando e refletindo na palavra do Senhor. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor, além de ser o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso protetor, o nosso provedor, a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, a nossa segurança, apesar de o Senhor ser tudo para nós, o Senhor também é o nosso juiz. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é perfeito. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos permitiu conhecer a tua palavra, crer no Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos porque o Senhor se permitiu ser encontrado, ou melhor, o Senhor permitiu que nós encontrássemos o Senhor, conhecêssemos ao Senhor, meu Pai. Deus, nós te pedimos que o Senhor venha repreender todo o pensamento de acusação que está na mente dessa pessoa que está me ouvindo. Pai, que essa pessoa venha entender que o que prevalece em nossas vidas é aquilo que nós cremos e nós precisamos crer no que o Senhor diz e o que o Senhor diz está registrado na tua palavra. Eu te peço, meu Pai, repreenda toda voz de acusação. Tira, meu Pai, todo tormento, toda inquietação, toda preocupação na mente, na alma dessa pessoa. E que o Senhor venha, meu Pai, colocar paz. Coloca paz, meu Deus, na mente, nos pensamentos dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Enche essa pessoa com a alegria do Teu Espírito Santo. Que ela venha sentir o Teu perdão, sentir a Tua paz. Em nome de Jesus Cristo. Que o coração dela venha transbordar de paz. Deus querido, que o Senhor venha julgar a causa dessa pessoa, meu Deus. Em nome de Jesus, não deixe ela desamparada. Dê a ela direção. Lança, meu Pai, luz no caminho dessa pessoa, na vida dessa pessoa. Afaste da vida dessa pessoa todos os acusadores, meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que não foram enviados pelo Senhor. Deus querido, aqueles sobre o qual o Senhor tem algum propósito, que o Senhor venha abrir os olhos deles para eles entenderem que o Senhor está na vida desta pessoa. Pai, eu te peço em nome de Jesus que os problemas dessa pessoa sejam
resolvidos. Que esse problema que está trazendo inquietação na mente dela, meu Deus, tirando a paz dela, que o Senhor venha, meu Deus, aniquilar todo o mal, repelir, afastar todos os problemas. Eu te peço também, meu Pai, que o Senhor venha repreender todo o mal que foi feito para prejudicar a vida dessa pessoa, meu Deus. Que os anjos do Senhor venham destruir todo o mal e estejam protegendo esta pessoa. Abençoe também, Senhor, a casa dela. Abençoe, meu Deus, a casa deste que está me ouvindo. Abençoe a família, o relacionamento, a vida conjugal. Abençoe o marido, abençoe a esposa, os filhos, os irmãos, os pais, os parentes, os amigos, os vizinhos. Abençoe o ambiente que essa pessoa vive, que ela trabalha, que ela mora, o ambiente que ela está me ouvindo nesse momento. Que o Senhor venha cessar, meu Deus, toda guerra, toda contenda, toda inimizade, todo problema, e que a paz do Senhor venha prevalecer neste lugar. Eu te peço também, meu Pai, que o Senhor abençoe a vida financeira dessa pessoa, a vida material, que não falte provisão alguma, e que o Senhor venha trazer cura para todo aquele, meu Pai, que está enfermo, que o Senhor dê saúde, que o Senhor venha repreender toda dor, meu Pai, e acaba, meu Deus, com toda enfermidade, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo na vida desta pessoa. Pai querido, nós te agradecemos e te glorificamos por tudo e, acima de tudo, seja feita a tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia meditando na palavra de Deus, refletindo na palavra de Deus e orando juntos. Não se esqueça de deixar os seus comentários, se interaja aí no vídeo, deixe o seu like, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. E se você é novo por aqui e gostou do canal, se inscreva e não se esqueça de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Eu deixo aqui no final dos meus vídeos, ou na descrição, ou fixado nos comentários, um link para você participar do meu canal no WhatsApp. Não é grupo, é canal. Ali ninguém vê seu número, ninguém vai invadir o seu privado. Lá eu posto mensagens devocionais, versículos bíblicos e os conteúdos que posto aqui no canal no YouTube estarão por lá também. Dessa forma, você não perde novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.